Olá, telespectadores da TV Suprem. Esse é mais um Papo Suprem. E hoje estamos recebendo aqui na TV Suprem o professor José Pacheco, professor pedagogo, fundador da Escola da Ponte, que agora atua também no Brasil por meio do projeto Âncora. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. E, professor, numa das suas palestras, acho que vários dos nossos telespectadores já assistiram também, o senhor faz uma provocação muito interessante e que nos fez pensar bastante. A escola, sendo uma instituição do século XIX, com professores do século XX, tentando ensinar alunos do século XXI conteúdos do século XXI. Como é que pode isso funcionar? Efetivamente não funciona. Os efeitos são trágicos, inclusive. Eu peço sempre para que as pessoas meditem sobre o facto de nós vivermos num país com 30 milhões de analfabetos. Para além da desqualificação que os jovens sofrem, um titular de diploma de Direito não consegue aprovação no exame de ordem dos advogados, por exemplo. Às vezes 90% chegam a ser reprovados. É verdade. Então, eu penso que é motivo para nós refletirmos sobre isso, porque é uma frase feita a dizer que os jovens do século XXI são ensinados por professores do século XX com um modelo epistemológico do século XIX, ou até XVIII ou XVII, Comênios é século XVII. E é motivo para pensar porque é que as políticas públicas mantêm um sistema que funciona nesta base. Perguntar-se se não estão atentos ao desperdício, porque quando se fala de desperdício, eu falo de desperdício humano. O João Cabral de Melo Neto tem uma frase escrita em 1940, num livrinho pouco conhecido, em que ele faz meditações sobre a educação. E ele diz: a escola brasileira é uma usina que engole gente e vomita bagaço. Eu penso que as palavras estão atuais, não é? 60 anos depois. Eu penso que não é fatal que isto aconteça. Creio que todos nós, os governantes e aqueles a quem compete assegurar a educação das crianças, estarão interessados em modificar a situação. Então é preciso que realmente o poder público esteja atento e reflita se é curial que se continue fazendo o que se faz nas escolas. No Brasil existe já há vários anos muito debate sobre como resolver e melhorar a questão da educação. Até campanhas presidenciais foram levadas à frente com esse assunto, esse tema. Mas a gente, geralmente, esse debate ele é calcado na questão de recursos financeiros, sobretudo. Como se o investimento fosse o principal problema, falta de recursos, né? Numa das palestras do senhor, inclusive, eu me lembro que foi citado um relatório da Fiesp, que aproximadamente, eu não me lembro qual ano, acho que foi 2009, 56 bilhões de reais foram diagnosticados como sendo desperdício. Então, por exemplo, uma escola que recebeu uma trave olímpica, mas ela não tinha um ginásio, né? E quando a gente fala em termos de desperdício financeiro, a gente está falando também em termos de desperdício humano, né? Uma outra frase que o senhor citou, que eu achei interessantíssima, é que alguns professores têm problemas de ensinagem, não são os jovens que têm problemas de aprendizagem. Eu me lembrei muito de uma experiência minha. Quando eu era jovem, eu passei em uma escola boa, considerada boa, talvez 10 anos aprendendo inglês na escola. E meus colegas, ao final do segundo grau, não sabiam falar inglês. Como é que a gente consegue equalizar isso? Porque, aparentemente, não falta recurso. Tem recursos, né? Você tem um problema de gestão, você tem um problema epistemológico, e a gente tem um problema também, talvez, de conflitos geracionais. Então, o buraco é bem embaixo mesmo, né? Eu concordo contigo que tem havido muito debate, tem havido muitos programas, projetos, muito investimento. Hoje fala-se em aumentar o PIB para a educação de 8%, de 10%. Não adianta. O problema não tem a ver com um referencial económico, tem a ver com um referencial ético, moral, se quiseres, uma cultural. Muito foi feito, muito se gastou, né? Mas não se afetou o essencial.
E o essencial é a lógica escolar, é o significado do desenvolvimento humano, é o tipo de sociedade que nós queremos construir. E se na teoria ou no debate é muito claro a intenção, a escola e o sistema educativo é a contradição dessa reflexão e dessa teoria. Na prática, a teoria é outra. Então, esses 56 bilhões são referentes ao ano 2010. E não só da questão da trava olímpica e outros absurdos, não é? Do lixo digital que se produz ao introduzir computadores que são replicantes de conteúdo e que ficam abandonados em pouco tempo. Muito mais do que isso. A crise moral que afeta o Brasil afeta as escolas. E estou a falar das máfias, do transporte escolar, da merenda escolar, do uniforme escolar, dos sistemas. Eu lembro que meu avô Lamentável. Ficava indignadíssimo, porque ele falava, a matemática não muda cada ano. Por que um aluno não pode passar o seu livro para o seu irmão mais novo? É toda a lógica escolar que tem de ser revista. E existe um problema aquém, que é o facto de a instituição a quem competiria reformular, ressignificar a escola, ela é muito conservadora. É a matriz, a universidade. Porque quer na formação dos professores, quer no seu modo de funcionamento interno, ela é a negação de tudo o que é mudança, inovação e educação. E eu não quero ser injusto, porque conheço grandes professores universitários, pessoas intelectualmente bem equipadas, moralmente bem formadas, porém, eles são a negação do seu discurso na prática. Hoje, com os contributos que nós temos, de todas as correntes, digamos, científicas, teóricas, pedagógicas, nada justifica que se continue a ter escolas que são guetos de infância e juventude, que produzem bonsais humanos, que produzem a necessidade das classes de apoio, dos EJA, que são todos sucedâneos de um modelo errado. E a responsabilidade é da universidade, porque é ela a matriz, é ela o exemplo, não é? E a universidade mantém essa estrutura da aula, do ano letivo. Ainda hoje eu perguntava... Departamentos compartimentalizados, sim, que não dialogam entre si. Tudo, as grades curriculares, as cargas horárias, tudo aquilo que não faz sentido nenhum. Absolutamente. Mais ainda, nem aula, nem turma, nem série, nem nada, tem fundamento científico. Esta é a minha grande perplexidade. Porque é que, se esses dispositivos, essa construção social que está assente nesses dispositivos, não tem fundamento científico, porque é que se mantém? Nada mais que tradição, né? É, a cultura, que é extremamente difícil de mudar, de elaborar a cultura pessoal e profissional do educador. Então, os efeitos são inevitáveis. Eu faço mesmo um apelo, sempre, em qualquer lugar, para os grandes teóricos que estão nas universidades se aproximarem da realidade e darem eles próprios exemplo do que pode ser outra escola. Eu repito sempre o que digo, repito muitas vezes que escolas são pessoas, que as pessoas são os seus valores, que os projetos humanos são projetos de desenvolvimento baseados em princípios, têm a ver com valores que conduzem a vida das pessoas. Qualquer projeto humano tem uma ideia de humanidade, de pessoa, de sociedade. E aquilo que acontece hoje nas escolas é a negação de uma sociedade sustentável. Nós estamos a produzir algo, ou melhor, a reproduzir uma cultura social e escolar profundamente errada e que foi denunciada não só pelo Paulo Freire, como por Lauro de Oliveira Lima, Agostinho da Silva, para não falar dos estrangeiros, não é? De Foucault, de Bourdieu, de Passeron, toda essa gente. Seu Patrício Boaventura de Sousa Santos. Boaventura, que grande homem. Eu admiro como os nossos colegas universitários, que leram tudo isso, na prática façam exatamente o contrário. Eu não entendo. Fico perplexo como é que é possível. Uma vez eu vi uma crítica ao ensino de educação no Brasil, na qual se dizia que os egressos do ensino superior em educação no Brasil saberiam ser grandes avaliadores de políticas públicas, porque entendem de sistemas educacionais. Agora, como professores, a formação é muito falha, em termos de metodologias de ensino, abordagens, pluralidade de técnicas que seriam necessárias,
simplesmente é uma reprodução metodológica daquilo que eles vivenciaram na universidade. Então, seriam bons gestores de educação, mas não bons professores. Nós temos exemplo disso. E por isso é que eu reconheço que um dos grandes fatores de não haver mudança é que o que prevalece na gestão da coisa pública, no campo da educação, não é a pedagogia, é a burocracia. É o primado da teoria sobre a prática, ou seja, a ausência de uma praxis coerente. Não me admira que isso aconteça. O senhor traz dois conceitos que são muito interessantes, que eu gostaria que no próximo bloco a gente abordasse, que acho que podem esclarecer muita coisa em termos de fazer boas provocações aos nossos telespectadores. É a comunidade de aprendizagem e a transformação vivencial. São dois esteios, acredito, do pensamento do senhor, que em várias palestras são expostos. Então a gente vai voltar rapidinho no próximo bloco e vamos tratar desses dois assuntos e também do exemplo da Escola da Ponte, e aqui no Brasil, já inaugurada há 1 ano e 4 meses. Fiquem com a gente, daqui a pouquinho a gente volta. Olá, telespectadores da TV Suprem. Estamos em mais um Papo Suprem, entrevistando o professor José Pacheco, fundador da Escola da Ponte e agora atuando no Brasil, no município de Cotia, por meio do projeto Âncora. Uma iniciativa muito interessante que vocês vão conhecer agora. Professor, no primeiro bloco, a gente estava falando agora sobre dois conceitos que o senhor gostaria que explicasse aos nossos telespectadores. Nesse processo de reflexão sobre a crise da educação hoje em dia, o que é a comunidade de aprendizagem e a transformação vivencial? E como é que a gente pode aplicar isso? A comunidade de aprendizagem, enquanto conceito, ela surge em 1996, em Leeds, na Inglaterra, e em alguns países anglo-saxónicos. E vai ser adotada em Barcelona, logo após, e na Universidade de São Carlos, no Brasil. Então, essa é a origem do conceito a partir da pesquisa fundamental universitária. De modo que, quando eu comecei a estudar essa comunidade de aprendizagem, a comunidade de aprendizagem não é mais do que aquilo que o Paulo Freire falava, aprendemos uns com os outros, mediatizados pelo mundo, e não obrigatoriamente dentro de um edifício chamado escola. Porém, aquilo que existe enquanto conceito a partir da universidade não me satisfazia, porque era considerar que a escola é uma comunidade onde vão as pessoas fazer uma leitura, fazer uma biblioteca popular, fazer algo, enfim, dialógico, mas que continuava a ser a escola com a escolarização da comunidade. A comunidade vai à escola. A escola vai à comunidade. Eu acho que ninguém visita a sua casa, portanto, a escola é a comunidade, não vai visitar a comunidade. Mas eu andava muito entretenido com esta ideia de que havia qualquer coisa de errado ali. Quando a Amélia Peu, que é uma mulher da Casa Redonda de Carapicuíba, que trabalhou com Agostinho da Silva, que trabalhou com o Darcy Ribeiro aqui, fundando a primeira Faculdade de Letras, ela mandou-me um envelope contendo um esboço de um livro do Lauro de Oliveira Lima, feito numa noite em 1960. E o título era Comunidade de Aprendizagem. Então, em suma, o Brasil ignora que o conceito de comunidade de aprendizagem começa com autores brasileiros e não com autores europeus ou americanos. Mais ainda, começa no princípio da década de 1960, quando na Inglaterra só surge, já quase no fim da década de 1990. Ou seja, o Brasil é precursor nesse capítulo. E comecei a acompanhar a leitura de Lauro, que faleceu há 4 meses atrás e não mereceu uma letra em nenhum jornal do Brasil. E para mim Lauro foi um dos 10 maiores vultos da educação, a par do Paulo Freire, do mundo, não digo só do Brasil. Comunidade de aprendizagem não é mais do que devolver a educação à comunidade. É preciso uma tribo inteira para educar uma criança, como diz o provérbio africano. E é partir das necessidades concretas, dos desejos e sonhos de uma comunidade, para, independentemente da idade, do lugar, aprendermos uns com os outros. Isto é, poderemos aprender em projetos de desenvolvimento local, tanto numa escola, como num hospital, numa quadra, num centro cultural, numa praça, numa casa, numa igreja, onde quer que seja. Desguetizando a sociedade e desenvolvendo mudanças
porque é para isso que serve, aprendendo tudo aquilo que supostamente é necessário aprender e que está na grade curricular nacional. E propiciando também encontro de gerações, né? Se a gente pensar hoje em dia, acho que essas são uma das maiores crises da modernidade, essa ruptura da transmissão de conhecimento intergeracional. Muito mais do que isso, é devolver também o espírito de convivencialidade das comunidades, é desenvolver vizinhança, é ocupar os espaços públicos, que hoje são espaços de violência e de risco, não é? Devolvendo-lhes a paz e tudo mais. É isto, ou seja, é um movimento inverso àquele que criou a Escola da Modernidade, não é? A intenção linha de produção, né? A intenção era criar linhas de produção, uniformização, homogeneização, padrões de tempo, etc. Agora não, nós aprendemos uns com os outros em qualquer lugar e tempo. Eu fazia a pergunta porque é que uma escola fecha se um hospital não fecha para férias. Nem a igreja fecha para férias, porque é que fecha a escola, não é? Eu brinco muito com isto, porque eu faço perguntas de criança, não é? Da criança grande que nós temos dentro de nós. São perguntas que não têm qualquer resposta, não é? Mas servem para inquietar. Servem para desassossegar os espíritos, eu acho que é para isso que a gente serve. Depois cada um agirá conforme a sua consciência lhe ordenar, não é? Não se esquecendo que qualquer gesto educacional nunca é neutro, não é? Como é que esses conceitos todos dialogam na prática? A gente estava falando da prática e da teoria, né? Que a praxis é o determinante. Eu vi que a Escola da Ponte funcionou desde 1974, durante 30 anos, como uma escola rebelde. Até então, o Ministério desistir de corrigir os rumos e aceitar a experiência como uma experiência plena e que merecia toda a atenção. Algumas universidades do exterior, inclusive, situam a fundação da Escola da Ponte como um dos marcos do século XX. Né? Como é que é esse funcionamento na prática e como é que é a experiência de trazer esse modelo e essa reflexão toda para o Brasil? Eu não trago para o Brasil, eu trago-me mais como escutante, não é? Desenvolvimento escutatório. Mas lá o que aconteceu foi que nós dialogamos com os saberes locais, os saberes populares, trabalhamos tanto a meteorologia científica como a meteorologia popular, a medicina popular, todos os saberes estavam envolvidos. Mas o que marcou a diferença e que levou o Ministério a admitir um contrato de autonomia foi o facto de os resultados, em termos académicos, terem sido muito melhores do que qualquer escola. O que não me dá muita satisfação, que eu gostaria que todos fossem melhores, não houvesse uma escola melhor. O que ali aconteceu foi que numa escola pública se produziu a excelência académica, com inclusão social, onde todos aprendem tudo rapidamente e contextualizado. Essa foi a maior surpresa, até para mim, porque eu ia muito mais tentado no projeto para um desenvolvimento humano, mas não só do cognitivo, mas do afetivo, emocional, sociomoral, ético, estético. E o que aconteceu foi que tudo, estando ligado, elas interagiam, as diferentes áreas, não é? A indisciplinaridade, como eu falo, produziu também, a nível cognitivo, grande desenvolvimento. Foi isso. Fizemos muitas experiências de cultura popular, de manifestações de cultura popular. Como é que é essa experiência brasileira que está nascendo agora, o Projeto Âncora? Quando eu vim para o Brasil, eu apercebi-me de duas coisas. Primeiro, do potencial humano que existe, da agitação e, sobretudo, da inevitabilidade de mudar a escola. Vi pessoas que têm um salário indigno, mas que não desistem de se melhorar. Então eu resolvi ficar. Não para colonizar, mas para descolonizar. Porque o problema do Brasil é esse, não é? O síndrome de vira-lata e tal. Eu fiquei escutando os anseios das pessoas, fazendo muitas perguntas, e quando se formava uma pequena equipe que tinha a ousadia responsável de retomar a partir do que são aquilo que é preciso que se faça, eu acompanho essas pessoas, acompanho. Eu não faço nada, quem faz é o brasileiro, mas eu acompanho, vou aprendendo muito, vou escrevendo, vou publicando para as pessoas terem um pouco o retorno daquilo que elas próprias produzem. Eu não faço mais do que parasitar o que os outros fazem. Eu escrevo parasitando. Se uma pessoa faz algo interessante no Brasil, eu vou procurar alguma contextualização teórica, justifico, não é? A junção da teoria e a prática. Essa prática é plasmada num texto que eu distribuo, que partilho, porque nada é nosso, ninguém é autor. Esse é o princípio do copyleft. Não há autoria. O conhecimento existe para ser difundido. Um pai que tem um filho numa escola, que
atenda ao conselho de classe, que vá lá, acompanhe seu filho, ou um diretor escolar, que conhece a experiência da Escola da Ponte, já ouviu falar também do projeto Âncora, e quer começar a inovar dentro da sua escola. Por onde ele pode começar? Qual seria o caminho? Por onde é que ele poderia tentar? Porque as estruturas são muito rígidas, e a lei coage muito, infelizmente, né? E o que tem acontecido no Brasil é que o diálogo desses pais que tomam consciência de que não é aquilo que esperam para os filhos, é aquilo que a escola apresenta, oferece, a maioria dos pais desiste desse diálogo, porque os professores são muito pressionados pela administração escolar e muitas vezes reagem mal até perante um pai que pretende uma outra educação. Então hoje há muita manifestação de mães, de pais com filhos com 2 ou 3 anos que se organizam para não ir à escola e para desenvolver a nível comunitário projetos de aprendizagem. O problema é que a lei brasileira, no artigo 12º da Lei de Diretrizes e Bases, obriga a matrícula na escola. E, inclusivamente, há um caso de uma família que foi condenada por abandono intelectual. Embora o abandono intelectual não tivesse acontecido e os 2 filhos conseguiram as 2 bolsas do MIT, não sei se souberam disso, foi um escândalo, não é? Os 2 jovens que não foram à escola foram os que tiveram melhores classificações. São coisas que são importantes para nós voltarmos a refletir sobre o que é a escola e para que serve. Então, o que um pai pode fazer? Quase nada. Os pais não têm representação. Há uma associação de pais e mestres que funciona quando funciona, mas pais e mestres é contra a natura. Ou é pai ou é mestre, não é? Os estatutos são diferentes. Têm de dialogar, mas eu não sei se existe diálogo dentro da escola. Se as pessoas estão sozinhas. Dentro de uma escola as pessoas estão sozinhas. Então, não há diálogo. Eu acho que a gente tem realmente um processo em curso já há alguns séculos, né? Uma vez estudando a questão da escola, no século XIX, sobretudo, ela nasce com aquela perspectiva homogeneizante de criar a identidade nacional, eliminando as diferenças, as diversidades. E hoje em dia a gente acredita que, em frente ao século XXI, começa a redescobrir exatamente essas identidades, essa riqueza toda, sobretudo no Brasil, que é um país continental, mas também, claro, em qualquer bairro a gente encontra diversidade e riqueza, né? Então, realmente, esse tipo de instituição precisa se transformar, precisa se adaptar aos tempos, né? Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso programa. A conversa foi rápida, o assunto é interminável, podemos gravar várias edições, mas o nosso tempo é curto. Então, eu queria convidar o professor a fazer as suas últimas colocações aos nossos telespectadores. As últimas são as mais difíceis, não é? Eu não me atrevo a sugerir absolutamente nada. Talvez fazer uma afirmação. Temos gente capaz de mudar a educação do Brasil. E esta velha escola vai parir uma nova escola, cheia de dor, mas vai acontecer. Aliás, Edgar Morin dizia que a educação futura nascerá do Sul. Então vamos criar, exatamente, condições para que o Brasil se assuma com uma educação que valha a pena e que dê a todos condições de ser sábio e ser pessoa feliz. Obrigado, telespectadores da nossa TV Suprem. Esse foi mais um Papo Suprem com o professor José Pacheco, no qual conversamos sobre uma série de assuntos, sobre a crise da educação, sobre as grandes possibilidades também que se abrem para o século XXI. Então, muito obrigado e até a próxima.